Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. O título desse vídeo, né? Por que você deveria conhecer ou utilizar o Red Hat Linux ou o CentOS, que é um fork. O CentOS é uma cópia exata do Red Hat Enterprise Linux. Também tem a sigla aí quando você vê RHEL, né? Que é de Red Hat Enterprise Linux. Atualmente estamos na versão 7 desse sistema operacional, já tem a versão 8 beta do Red Hat, então acredito que terá grandes mudanças aí. Eu, cada vez mais, hoje, eu posso dizer aqui com toda franqueza que hoje o Red Hat ou CentOS é o meu sistema operacional para o mundo corporativo de preferência. Durante muito tempo eu sempre utilizei Debian, porque eu comecei mais no mundo Debian, né? Fui lá Conectiva, depois eu pulei para o Debian, e servidores sempre implementei com Debian, até porque tem uma facilidade maior, né? Maior documentação até então. E hoje não. Hoje eu sou fã do Red Hat Enterprise e também do CentOS, né? Claro que eu tenho utilizado mais CentOS. Praticamente esse ano, se eu parar para pensar que todas as consultorias que eu fiz, posso citar algumas empresas como Porto Seguro, TIM, todas elas atuavam com o CentOS. Então eu não tive nenhuma consultoria com o sistema Debian. E inclusive nos cursos que eu tenho ministrado, as pessoas, os alunos cada vez mais falam para que eu foque mais no CentOS, porque as empresas onde eles estão atuando com CentOS. Então deixe no comentário se a sua empresa atua com CentOS, eu tenho quase certeza que a maioria das empresas é CentOS Linux, e se não é, tem algum plano de migrar para esse sistema. E o que torna esse sistema bacana para o mundo corporativo? Primeiro, a estabilidade. A estabilidade do CentOS é fantástica, tá? Eu tenho utilizado ele, inclusive, no meu desktop. E aí, nesse caso, eu não sei se eu recomendaria tanto para todo mundo usar no desktop, porque desktop é uma coisa pessoal, né? É questão doméstica. E você tem hoje Linux Mint, que é um sistema operacional fácil para você ter no seu ambiente, para quem vai buscar jogos, esse tipo de coisa. Você tem Ubuntu, você tem Manjaro, então tem bastante distribuições aí. O Deepin, né, que a gente fez vídeo inclusive esses dias atrás, tem bastante distribuições que para o ambiente desktop eu acredito que atende aí com muita tranquilidade, que é a um nível muito usuário mesmo. Mas nada impede você ter o CentOS. Eu aqui, estou gravando aqui, eu estou utilizando o CentOS no ambiente desktop. Então eu tenho aplicações aqui como Simple Screen Record para gravar, eu tenho o LibreOffice para fazer os meus trabalhos da faculdade, tenho o Chrome, tenho o VLC, que para mim são as aplicações que eu preciso, tá? E a vantagem é que o sistema é estável. Aqui o Gnome na versão clássica me atende, né? É bem fácil aqui eu navegar, ter acesso às minhas aplicações e, né, claro que eu posso também carregar aqui e ter aqui como se fosse o ambiente normal do Gnome. Funciona muito bem, atende para tudo que eu preciso. Se a gente for ver, ele tem, vou colocar aqui, ele tem ainda um kernel da versão 3.10. Então é um kernel aí que eu poderia atualizar para uma versão mais estável, como 4.15, ou até mesmo para a versão mainline, aí, a versão atual, aí, a versão 5. Só que eu não resolvi não fazer essa atualização do kernel, porque, como eu disse, está me atendendo nessa máquina de desktop muito bem. Inclusive, no servidor que eu tenho, também está com esse kernel e está funcionando perfeitamente. Eu não pretendo atualizar lá, só se tiver uma grande atualização de segurança, que eu fui informado aí nos canais da Red Hat de segurança, e que eu venha a querer atualizar esse kernel. Fora isso, o sistema está muito rápido, estável aqui na minha máquina, com bastante tranquilidade no servidor que eu tenho também. As vantagens que eu posso citar aqui de utilizar o Red Hat o sistema é seguro, né, estável, então você tem aplicativos estáveis, dificilmente você vai ver travar aqui o sistema operacional, você vai ter agilidade, é um sistema que funciona. E ele tem algumas diretrizes de segurança bem interessantes, como o FE Linux. O FE Linux ele foi desenvolvido pela NSA
E é um sistema que te traz diretrizes de permissionamento de arquivos e é muito bacana. A maioria dos administradores de sistema Linux fazem o que quando instalam o Red Hat ou o CentOS? Desabilita o SE Linux. Isso porque às vezes não sabe utilizar o SE Linux ou configurar ele corretamente, então é mais cômodo desabilitar, já que às vezes ele acaba atrapalhando alguma configuração de firewall, algum tipo de coisa, e aí você precisa ir lá e configurar, dá mais trabalho, digamos assim. Por outro lado, você tem algumas vantagens de segurança. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui do uso do SE Linux. Por exemplo, se eu fizer um ls-l no meu arquivo etc-path-wd, como a gente sabe, esse arquivo, apesar de ser do root, todo mundo tem permissão de ler esse arquivo, qualquer usuário do seu sistema. Eu estou como usuário root aqui, mas se eu me logar aqui como usuário Juliano, eu também tenho o direito de ver o conteúdo desse arquivo, ó, com bastante tranquilidade. Mas digamos que eu instalei um servidor web Apache. Então eu tenho um Apache aí rodando e dentro da configuração do Apache teve um erro lá na configuração, está apontando para esse arquivo, etc-path-wd. Qualquer usuário que estiver acessando essa página vai ver todos os usuários desse servidor. E sendo alguém externo, não é interessante isso, até por uma questão de segurança. Por quê? Porque eu posso ver quais são os usuários, tentar acesso, né, tentar fazer um brutal force, né, e tentar de alguma maneira acessar esse sistema operacional. Então não é muito bacana isso. E aí com o SE Linux ativo, se eu rodar aqui o comando ls-lz nesse arquivo, você vai ver que é umas configurações aqui você vai ver algumas configurações aqui do SE Linux. Então aqui ele está falando aqui do usuário, o objeto, né, que tem direito à leitura, aqui o arquivo. E se eu pegar o usuário aqui, system1, se eu pegar e fizer um comando aqui, um ps axz, vou dar um grep aqui no meu servidor httpd, que é meu servidor Apache, eu vou ver que não tem o usuário confirmado aqui, não tem o usuário, como eu posso dizer aqui, não tem esse contexto de usuário, tá? Não tendo esse mesmo contexto do usuário, por causa dessa permissão, mesmo que tenha permissão no sistema de arquivo aqui, o Apache não vai deixar usuários externos abrirem ou salvarem esse arquivo. Então isso daqui já demonstra uma segurança que a gente tem aqui quando usa o Red Hat ou quando utiliza o CentOS. Tá? Isso é só um pequeno exemplo do quão bacana que é. Além disso, o sistema padrão aí de formatação é o XFS, que é um sistema muito legal. Vou deixar até o link aqui na Wikipedia, você pode ter maior detalhamento dele, tá bem bacana o texto. Ele tem a grande vantagem de trabalhar com execução paralela de entrada e saída, o que traz mais velocidade para o seu disco, apesar que em contrapartida você tem mais custo de energia, mas em servidores aí eu acho que isso não é tanto a questão do problema. Bom, o que eu posso finalizar aqui com vocês? Eu vou estar cada vez mais aqui no canal falando sobre o Red Hat, tem as certificações. O meu objetivo inclusive com isso é porque eu começo, né, vamos colocar aqui como um marco hoje, a estudar para obter a minha certificação de engenheiro Red Hat, que é a certificação RHCE. Então eu vou contando para vocês toda essa minha evolução cada vez mais no estudo do Red Hat Enterprise Linux até eu me tornar um engenheiro Red Hat, tá? Então cada vez mais vai ter vídeo aqui no canal. Professor, mas para desktop, eu tenho um vídeo aqui no canal, se você pesquisar, utilizando o CentOS no desktop. Para desktop é uma boa opção, mas temos opções para desktop para usuário comum, como o Deepin, o Ubuntu. Galera, se você utiliza, eu brinco assim, né? Se você só empurra o mouse e utiliza somente a interface gráfica, não faz tanta diferença a distribuição Linux que você vai utilizar. No caso o CentOS já não seria tão bacana para esse tipo de usuário, porque muitas facilidades que você já tem
nessas outras distribuições, configura lá, por exemplo, o suporte da NVIDIA para games e tudo mais, aqui você vai ter dificuldade, porque você vai ter que parar, procurar tutorial, vem com um kernel mais antigo, inclusive aqui a versão do kernel é 3.10, eu já poderia aqui instalar um 4.15, mas não tem interesse nesse momento de atualizar porque está me atendendo perfeitamente. Se eu ver que saiu uma reportagem lá de questão de segurança, que eu tenho que atualizar esse kernel, eu faço isso, mas por enquanto está funcionando aqui, está funcionando no servidor que eu tenho, então está bem bacana. Para desktop, tem um vídeo ali personalizando o sistema para ser utilizado no desktop. Eu digo que você vai ter um sistema estável. Se é isso que você procura, se você quer um sistema que você vai ligar, não vai travar, não vai ficar te enchendo de firulas, que vai funcionar quando você precisar, simples, mas que funciona, é uma boa. Mas o grande foco é pensar nele como uma estratégia para servidores, tá? Para servidores a estabilidade está muito bacana. Eu não tenho números, então não posso ser leviano em dizer que é mais estável do que o Debian. Assim. Eu não tenho números, eu não vi nenhum, eu nem fiz uma pesquisa, para falar a verdade. Mas nas experiências próprias que eu tive e que eu estou tendo, está sendo muito mais bacana trabalhar atualmente com CentOS do que Debian. Inclusive Debian cada vez menos eu tenho utilizado. Isso é porque foi o primeiro sistema que eu utilizei. Eu sempre coloquei aqui o tanto que eu gostava do Debian. Mas o CentOS tem tomado conta aí do meu coração. Então fica aí, pessoal, essa dica para vocês. Acabou ontem a promoção, né, de todos os meus cursos por R$60, que durou basicamente aí o mês todo, mas está lá no certificaçãonet.br, continua o pacote com todos os cursos, beleza? Então galera, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e aqui nós abrimos mais essa série, que aí nós vamos falar cada vez mais sobre Red Hat, sobre a certificação Red Hat, e estudar cada vez mais esse sistema operacional, entender mais como funciona o CE Linux, algumas ferramentas próprias aí da Red Hat. Né? No caso, CE Linux não é uma ferramenta própria da Red Hat, como eu disse, foi desenvolvida aí pela NSA, mas que é implementado no Red Hat. Legal? Então galera, vamos que vamos, até o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários se sua empresa utiliza CentOS, se você utiliza aí na sua empresa ou no seu desktop Red Hat, e o que você acha desse sistema operacional.